Lavões FM. Desporto. O Dr. António Carlos Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, para falar da atualidade desportiva no Concelho de São Pedro do Sul. Doutor, boa tarde mais uma vez. Qual é que é o ponto de situação atual? O Concelho, em termos desportivos, respira saúde? Eu penso que em termos desportivos nós temos, felizmente, diversas coletividades, temos também várias modalidades. É um Concelho muito rico, tanto em coletividades como nas próprias, no número de modalidades. Eu penso que, dentro das dificuldades, nunca houve tanto jovem a fazer prática desportiva, principalmente nas camadas de formação, e eu penso que isso se deve realmente ao grande dinamismo que existe ao nível do dirigismo, mas também, digamos que ao gosto que têm os nossos jovens em praticar desporto nas diversas modalidades. Portanto, eu diria que não há qualquer ambiente de crise em relação à vontade, em relação ao empenho. Agora, é evidente que, no geral, os meios financeiros nós sabemos que são cada vez mais limitados. E em relação a isso, o que é incontornável, o que é que se pode fazer para contornar essa mesma crise? Porque os clubes cada vez têm mais despesas e menos receitas. Bom, eu penso que há aqui um fator que deveria ser revisto, que é a grande carga financeira que é necessária para fazer face às inscrições e para as responsabilidades junto da associação, nomeadamente em termos de futebol. Eu penso que não se compreende, principalmente nas camadas jovens, que as inscrições sejam tão caras e os encargos dos clubes perante a associação sejam tantos. É uma situação que a própria associação diz que é a Federação Portuguesa de Futebol que vem buscar parte das receitas, mas isso é uma incongruência, porque quando, para o fomento do desporto, e aqui concretamente do futebol, o Governo põe verbas à disposição da Federação Portuguesa de Futebol e depois não só não investe na prática da modalidade, e estamos a falar das camadas jovens, não só não investe, como ainda vem buscar uma parte de receitas daquilo que são os apoios, nomeadamente das autarquias, é canalizado para a associação, que depois vai para a Federação. E eu penso que isto é uma situação que complica muito a prática da modalidade. E estou a falar concretamente das camadas jovens. Portanto, a conduta da associação terá, na sua opinião, que mudar em relação ao desporto nesta situação? Eu penso que sim, eu penso que tem que haver aqui uma compreensão de que uma coisa é o futebol espetáculo, aquilo que é aquele futebol que é desenvolvido pelos clubes para proporcionar um espetáculo, e outra coisa é a formação dos jovens, e aí penso que a Federação deveria ter mais atenção, porque no fundo parte das verbas que são canalizadas pelas autarquias vão parar à Associação de Futebol, que por sua vez diz que vai para a Federação Portuguesa de Futebol, e isso complica um pouco a situação financeira dos clubes, mas eu penso que isso não tem sido impeditivo em São Pedro do Sul de levar a cabo toda esta prática ao nível do desporto em geral. Eu recordo que nós em São Pedro do Sul temos coletividades e associações que fazem a prática desde o handebol, o basquete, atletismo, educação física, futsal, futebol, hóquei, DTT, etc. Algumas delas são apoiadas com apoio substancial por parte da autarquia, mas também é evidente que têm os seus recursos próprios, e não podemos esquecer que a prática, tanto o fomento do desporto nas camadas jovens, como depois aquilo que eu considero que é o espetáculo, e aqui me refiro mais concretamente ao futebol, obviamente que traz encargos muito grandes, mas ainda assim nós temos muitos clubes em competição, temos muitas camadas jovens em competição, e isso é sinal realmente de alguma vitalidade, e penso que São Pedro do Sul, no número de praticantes, e principalmente no futebol nas camadas jovens, deve ser dos concelhos do distrito que têm o maior número de jovens a competição. Óbvio que sem o apoio da autarquia era muito mais difícil ou não era possível, mas também não é só o apoio da autarquia, é também, obviamente, o apoio de todos aqueles que se dedicam
a serem diretores nas coletividades, também o contributo dos pais, etc. Portanto, há aqui um conjunto de apoios que permitem realmente esta vitalidade e, como lhe disse, nunca houve no Conselho, e agora concretamente, e se falar no futebol, nunca houve tanto jovem a praticar a modalidade. E hoje temos uma diversidade de modalidades que realmente engrandecem a prática desportiva em São Pedro do Sul. E esse ciclotismo, em termos de modalidades, em termos também de oferta que existe em São Pedro do Sul, é bom? Ou seja, há muita oferta, portanto os apoios em termos camarários e em termos também de publicidades individuais têm que se dispersar mais. É melhor assim ou seria melhor que houvesse maior concentração por parte das associações? Bom, eu penso que se houver menos coletividades, e há concelhos que têm 2 clubes a fazer prática das várias modalidades, concretamente no futebol, eu penso que é mais fácil para o próprio clube e é mais fácil para a autarquia. No entanto, não é possível trazer tantos atletas na prática do desporto. E aqui na parte da formação, eu penso que é impossível. Ou seja, se compararmos com concelhos que, embora tenham o apoio total, ou aliás, haja clubes em concelhos que têm quase a totalidade do apoio da autarquia, porque há 1 ou 2 coletividades ou 3, quando há dezenas de coletividades, obviamente que isso é um esforço maior, tanto para as coletividades como para as autarquias. Mas, no fundo, só desta forma é que é possível trazer centenas de jovens na prática desportiva, na formação. De outro modo, não era possível. Ou seja, em São Pedro do Sul, com esta quantidade de jovens, se só houvesse um clube ou 2, não conseguia ter tanta prática. Embora, obviamente, que há uma dispersão dos meios financeiros. Eu penso que se São Pedro do Sul tivesse, vamos supor, só uma equipa de futebol sénior em todo o Concelho, com o apoio que é dado para o desporto e que ultrapassa no global 200 mil euros, obviamente que dava para trazer uma equipa de futebol na 2ª divisão, mas eu penso que é preferível expressar e ter este conjunto de clubes e ter esta quantidade de atletas na prática desportiva do que termos só um clube que poderia andar muito bem classificado no futebol num escalão superior, mas penso que o principal, que é a formação de jovens, ficaria para trás, não tenho dúvida nenhuma. Por isso é preferível, embora se compreenda que há uma dispersão dos meios financeiros e do orçamento da autarquia para o desporto. É evidente que é dispersada por várias modalidades e por vários clubes, mas isto tem retorno no número de atletas e na prática das várias modalidades. Embora o futebol se compreenda, e isso é universal, o futebol é aquele que atrai mais jovens para a formação. O Clube Desportivo de Orides, há 2 semanas aqui aos microfones da Rádio Lafões, no programa Pontapé de Saída, queixava-se que os subsídios camarários não estariam em dia. Essa situação confirma, desmente? Como é que está a situação em concreto no apoio aos clubes em termos dos subsídios camarários? Eu penso que, pelo menos, não temos tido razão de queixa das várias coletividades. Ainda no ano de 2012 foi porque os subsídios eram atribuídos por época e depois passaram a ser atribuídos por ano civil, e houve até um reforço, ou seja, em 2012 os clubes receberam aquilo que recebem por época, receberam mais meia época porque passou para ano civil. E, portanto, eu penso que não há razão de queixa em relação aos apoios. Aliás, 2012 foi um ano excelente sob esse ponto de vista. Agora, não sei de que é que essa quantidade se pode queixar. O Drizes tem, no futebol, tem 3 escalões, infantis, iniciados e juvenis, e recebe, tal como recebem os outros, por cada escalão, os infantis, que é futebol de 7, 2.500 euros, e 3.750 para os iniciados, 3.750 euros para os juvenis, ou seja,
No ano de 2012, o Dries mais o atletismo, que tem alguma prática, embora não seja muita em termos de competição, no ano de 2012 recebeu para estes 3 escalões mais o atletismo cerca de 15 mil euros, mais 50%, isto tudo no mesmo ano. Portanto, eu penso que não se pode queixar para lá de ter as instalações que não paga nada, pelas instalações da Pedreira. Portanto, eu acho que não há razão de queixa. Aliás, não temos queixas das outras coletividades e, aliás, se não houvesse estes apoios, se assim fosse, não tínhamos esta quantidade de modalidades e a quantidade de associações e clubes a fazerem esta prática desportiva ao nível dos jovens. Portanto, eu acho que não há razão absolutamente nenhuma se tivermos em conta os números que referi. Mas, nesse caso, na entrevista, referia-se que o tipo de subsídio tinha deixado de ser anual para ser praticamente mensal por parte da Câmara este ano, e que desde janeiro ainda não teriam recebido qualquer subsídio, o que estaria a fazer com que estivessem a ser os diretores desse clube a segurar o próprio clube em termos financeiros. Não, tem que se ter em conta é que com esta passagem do subsídio por época para ano civil, tiveram, ano passado, mais 50%, e, portanto, este ano, se tivermos em conta a época desportiva, até dezembro está tudo pago, ou seja, metade da época. Poderá haver agora, evidente que os acertos a fazer, meio da época e no final da época, mas eu penso que não se pode considerar assim um atraso, que aliás é igual para os outros clubes, e penso que o Dries será dos clubes que costuma receber mais cedo aquilo, a verba é que tem legitimamente direito. Mas não penso com um subsídio como este, em 2012, quando já estava em curso a atual época desportiva, e em 2012 recebeu este montante, mais aquilo que paga cada jovem, portanto também tem, acho muito bem, cada jovem que faz a prática no Dries também tem uma contribuição, salvo erro, posso estar enganado, mas de 15 euros mensais. Eu penso que não há razões para haver dificuldades económicas. Então, que se diria, por exemplo, da Flutuações, que recebe 1.250 euros, porque tem-se em conta que paga as instalações. Ou seja, o subsídio é descontado, apenas recebem 250 euros porque são cedidas as instalações. O Dries recebe tudo junto, recebe o subsídio na totalidade e não paga instalações. Portanto, eu penso que não terá razão de queixa, ou se tivesse, então as outras coletividades já tinham acabado, não poderiam fazer prática desportiva. E há outras modalidades em que têm praticamente exclusivamente direito às instalações. Portanto, não penso que seja um clube prejudicado, antes pelo contrário. Falando agora da União Desportiva de São Pedrense, o Dr. António Carlos é presidente também da Assembleia do clube da União Desportiva de São Pedrense e é também, como se sabe, um adepto do clube. Este fim da 3ª Divisão Nacional é um morro no estômago. Eu penso que isto é a portuguesa. Nós temos que andar sempre a mudar por mudar, porque a terceira divisão nacional era uma divisão competitiva, havia aqui uma transição dos distritais para a segunda, e penso que as equipas iam se adaptando na terceira, algumas conseguiram chegar à segunda e iam progredindo, porque a segunda, independentemente de haver menos, digamos que se terem cortado um dos patamares, mas a segunda divisão continua a ser exigente e temos que encarar que é muito mais, custa muito mais andar numa segunda divisão do que numa terceira, embora vá aumentar o número de séries. Eu penso que, por um lado, é penalizador para as equipas já se tinham adaptado à terceira e agora têm que lutar na divisão de honra. Por outro lado, quem é campeão na divisão de honra acede de imediato à segunda divisão, e eu penso que a maior parte dos clubes não tem preparação, ou seja, os clubes que estão nos distritais
não tem preparação para de imediato subirem do distrital à segunda, embora, como digo, a segunda não seja uma divisão tão pesada como era até aqui, mas de qualquer modo é sempre uma segunda divisão nacional. Portanto, eu penso que nada vai resolver e é um modelo que penso irá durar pouco tempo e prevejo que se vai regressar ao modelo anterior daqui a poucas épocas. Mas tendo em conta este modelo atual, acha que o São Pedrense é um dos clubes que tem condições para estar numa segunda divisão com as infraestruturas, com o clube no seu estado atual? Eu penso que em termos de infraestruturas era possível nós termos um estádio onde se tem vindo a investir, já se investiu mais de 1 milhão de euros numa bancada coberta com 2.000 lugares sentados. Estamos em fase de conclusão dos balneários, tivemos aqui uma fase que esperamos que para o próximo mês já esteja ultrapassada, que é os balneários provisórios enquanto se construíram os novos, e portanto no fim de termos os balneários já completos e a iluminação, obviamente podemos andar até na segunda liga ou talvez na primeira liga em termos de instalações. A grande questão que se coloca é os meios financeiros, e aí o São Pedrense, acho que com dificuldade, aliás como as equipas da região, não é fácil ascenderem a uma segunda divisão, porque encontram pela frente equipes que há muitos anos militam nessa divisão, nomeadamente este ano encontravam-se equipes como Boa Vista, como o Sporting de Espinho, etc., uma série de equipes que eram tradicionalmente da Primeira Liga ou da antiga Primeira Divisão, e portanto é muito difícil uma equipe do interior sem meios financeiros à altura de competir numa divisão dessas conseguir aguentar-se. Penso que muito dificilmente podemos aspirar a isso. Falou no final do próximo mês para a conclusão dos balneários? Sim, no final do próximo mês os balneários serão inaugurados e possivelmente também a iluminação. É a última fase deste investimento. E penso que com isso ficaremos com um estádio com todas as condições. Obviamente que ainda nos fica a faltar, ou haveria necessidade, porque há muitos miúdos na prática, como referi há pouco, na prática do futebol, temos várias coletividades que se dedicam a isso e quem conhecer o Estádio da Pedreira vê que realmente neste momento passam por ali semanalmente centenas de miúdos na prática do futebol e necessitávamos de um outro campo relevado para complementar e para dar apoio ao Estádio Municipal da Pedreira. E há projetos para isso? Será o próximo passo da autarquia, estou convencido disso, e quem vier não vai deixar de fazer. Portanto, há esse projeto em vista. Eu lembro-me que quando ainda era jovem e na altura estava o Estádio Municipal da Pedreira para ser remodelado para esta situação atual, havia uns placares à porta do estádio onde aparecia exatamente um campo de futebol de 7. Portanto, isso não está ainda no figurino atual, mas a previsão é exatamente para que isso aconteça. Sim, quando foram adquiridos os terrenos da Pedreira, o estádio foi aumentado e todo o espaço envolvente na Pedreira foi adquirido pela autarquia, com um projeto mais vasto, que obviamente tem que ser faseado e tem que ser feito ao longo do tempo. O investimento maior está feito, como disse, um investimento superior a 1 milhão de euros naquilo que já está feito, mas obviamente que necessitamos depois para termos um espaço integrado e um verdadeiro parque desportivo, obviamente que precisamos desse campo de apoio e depois o que estava previsto, os circuitos de manutenção, campos de ténis, etc. Mas isso obviamente que o terreno o projeto está adaptado para aquele terreno, temos todo o projeto, mas agora tem que ser feito aos poucos, obviamente, no final deste estádio dos balneários, como disse, e da iluminação, depois é preciso partir para esse campo de apoio e depois, se os meios financeiros permitirem, poder-se fazer ali uma verdadeira cidade esportiva, que acho que São Pedro Sul merece, mas obviamente com os meios cada vez mais limitados ao nível financeiro, não é um projeto fácil, mas temos que ter sempre esse objetivo e temos de estar sempre com esperança que isso venha a acontecer e estou convencido que iremos ter força para isso e quando digo iremos,
todos os santarenses para termos ali uma verdadeira cidade esportiva nos terrenos da Pedreira. Uma última questão, e relativamente aos balneários atuais, que são balneários provisórios, já datam desde o início desde a inauguração deste estádio, há mais de 7 anos. São balneários que são vistoriados pela Federação Portuguesa de Futebol e portanto, há o aval da Federação para eles, havendo ainda assim tantos jovens, mas no projeto para estes novos balneários, a ideia são 2 balneários, portanto, está previsto ficar com estes balneários ou apenas ficar com os 2 que estão a ser construídos? Não, a ideia é que nós, no equipamento, e devo dizer que estava previsto o módulo que temos, é um primeiro módulo, porque estão previstos 2 módulos. Neste primeiro módulo é evidente que já poderemos ter 4 balneários, fora a arbitragem, e portanto já dá para trabalhar em simultâneo, porque para os jogos propriamente dito, obviamente precisamos de 3 balneários. Mas para a prática, para os treinos e para quando treinam em conjunto 2, 3 equipes na Pedreira, obviamente que, ou para os torneios, precisamos de mais balneários. Neste momento, eu penso que com o que está projetado e, portanto, 4 balneários, dará para, realmente, mesmo para os treinos ou para um torneio, terá espaço suficiente e penso que são os balneários com todas as condições, são balneários bem dimensionados, espaçosos, e eu penso que quando estiverem a funcionar, obviamente que não haverá necessidade dos balneários de apoio ou aqueles que estão neste momento implantados na Pedreira, porque são provisórios, e eu penso que não haverá necessidade porque há muito espaço no módulo que foi construído, embora, como diga, o projeto é muito mais amplo, mas nesta primeira fase já fica suficiente, e eu penso que será, quando forem utilizados, chegará a essa conclusão de que é o ideal neste momento para a prática desportiva na Pedreira. Muito bem, entrevista então com o Dr. António Carlos Figueiredo. Agradeço desde mais a disponibilidade do doutor para falar aos microfones da Rádio Lafões sobre a situação atual do desporto no Concelho de São Pedro do Sul. Doutor, obrigado e muito boa noite e obrigado por esta participação. Foi então a entrevista com o Dr. António Carlos Figueiredo sobre a atualidade desportiva no Concelho de São Pedro do Sul.